Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, não? Que alegria, estamos juntos na presença do Senhor Jesus e hoje começamos a segunda grande parte da grande tribulação. Não sei se você sabe, mas a partir de Apocalipse capítulo 12, irmãos, você entra no momento mais difícil, dos fatos mais terríveis no tocante à grande tribulação. Sei perfeitamente que você está acompanhando passo a passo todo esse estudo e eu te agradeço o carinho da sua audiência. Agradeço a Deus por sua misericórdia e agradeço a nossa direção da igreja pelo carinho e confiança que tem depositado em todo o nosso ministério. Vamos então juntos? Vamos trabalhar. É fundamental que você e eu não nos esqueçamos que Apocalipse capítulo 12 é a continuidade de toda a primeira parte da grande tribulação. Então, quando você pega a tribulação, você tem o período de 7 anos, divididos em primeiro lugar 3 anos e meio e 3 anos e meio em segundo lugar. Quem inclusive divide a grande tribulação exatamente ao meio não é João no livro de Apocalipse, mas sim Daniel no seu livro, porque ele diz que o Assolador, o Anticristo, fará tratado de paz com o próprio povo de Deus, mas no meio da semana ele vai quebrar este tratado de paz. E o que eu acho interessante é o seguinte, presta atenção comigo. Quando você olha para a grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio, mesmo sendo anos de profunda dificuldade, você tem o anticristo dominando, vencendo e alcançando feitos inacreditáveis. Se não, vejamos. Olha que interessante. Em primeiro lugar, você tem como evento da primeira parte da grande tribulação o surgimento do anticristo. Esse grande líder mundial que surge com calma, vai tomando gradativamente posse do poder que a ele está sendo destinado e, obviamente, até que ele ascende ao máximo do poder, se tornará o maior líder político nesta época e chegará ao ápice, chegará ao cume, ao máximo do poder e, não obstante, todas as dificuldades da administração que ele terá nesse primeiro momento serão absolutamente suplantadas por ele e ele reinará praticamente absoluto ao final do primeiro grande momento da grande tribulação. Então, esses 3 primeiros anos e meio, eles são aquele momento em que o anticristo surge, o anticristo vai galgando passo a passo, o domínio, o poder, até chegar a ser o grande líder. Eu não estou dizendo que ele é o único, eu estou dizendo que ele é um grande líder mundial nessa época, e não obstante as dificuldades, ele consegue simplesmente vencer uma a uma por uma razão simples. Porque quando Cristo abre aqui o primeiro selo, você se lembra quem é que simplesmente sai para vencer? O anticristo, Quando é aberto o primeiro selo, quem sai para vencer é o anticristo com autorização do próprio Senhor Jesus Cristo, Agora, vai selo a selo até chegar ao último selo, aonde
na abertura do último selo você tem as 7 trombetas sendo tocadas, e trombeta após trombeta você tem a última trombeta, a convocação de 7 anjos para simplesmente se derramar as 7 taças da ira de Deus. Então, mesmo sendo esse período conflitivo, dificultoso, terrível, a humanidade vai ter, nesse primeiro momento da grande tribulação, momentos de vitória, assim, inacreditáveis, patrocinados pelo anticristo. Ele vai realizar feitos fantásticos a ponto da humanidade até chegar a confundi-lo com o próprio Messias, Então veja comigo, ó que interessante. Você tem então cada um dos selos sendo aberto. E você sabe que o primeiro selo a ser aberto por Cristo traz a figura de quem? Do anticristo. Traz a figura do anticristo, que é uma figura central no livro do Apocalipse, até porque, como acabei de te falar, na primeira metade da última semana, ou seja, nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo sai para vencer. E o que ele vence? Bem, o segundo selo nos fala de guerras, de belicosidade, de morte, e por incrível que pareça, o anticristo resolve praticamente todos os problemas de guerra nesta época existentes. É lógico que ele vai demorar todo o primeiro 3 anos e meio para conseguir alcançar esse processo de paz e fazer esse processo de paz fantástico. Ele vai demorar praticamente quase todos os 3 anos e meio, porque o tratado de paz mais difícil ele vai conseguir, que é entre Israel e os povos palestinos, que os irmãos sabem, ali é uma verdadeira, mais uma verdadeira bomba relógio, né? Ali vai explodir a qualquer momento. O segundo selo que nós temos aberto, então ele resolve, e o terceiro selo, ele também vai resolver. Veja que fato interessante, você tem o terceiro cavalo, que é o cavalo que traz problemas em áreas relacionadas à economia, moeda, dinheiro, finanças. E, meu Deus do céu, é óbvio que isso, se fica absolutamente desregulado, traz a fome, a miséria e, por consequência, o aumento de furto, de roubos, de morte, de latrocínio, de homicídio e, por incrível que pareça, o anticristo vai criar um sistema mundial de economia, vai implantar a sua marca, e implantando a sua marca, que é a marca da besta, o 666, ele consegue simplesmente arrumar toda a economia, né? Porque será, eu creio pessoalmente que será um chip, tá? Que vai ser implantado na mão ou na testa e que vai possibilitar simplesmente todos os dados financeiros serem unificados, e todos os dados financeiros sendo unificados, ele lança uma moeda única. Lançando uma moeda única, ele tem um controle econômico mundial e ele consegue resolver. Ele consegue resolver o problema da economia. Porque nessa época, quando ele pega, a coisa vai estar feia, e eu digo que ele consegue resolver, porque você se lembra quando as 2 testemunhas são mortas? Você se lembra o texto bíblico que o pessoal troca presentes?
entre-se de tanta alegria. Raciocine comigo. Se no início da grande tribulação a economia vai estar descontrolada por causa desse cavalo, como é que alguém vai pensar em dar simplesmente presentes por causa da morte de 2 profetas que falavam contra tudo que há de errado? Tem que, então, óbvio, os 2 profetas, as 2 testemunhas morrem no final da primeira parte da grande tribulação. É óbvio que do início até o final, o anticristo já conseguiu resolver os problemas econômicos mundiais, tá? Então, olha que interessante. E aí, próximo problema que ele resolve é exatamente do cavalo mais horrível que existe. Se lembra dele, né? Obviamente, o querido cavalo da morte, que traz junto com ele já um inferno. Já vai colhendo todo mundo, já vai matando, trazendo com ele um inferno. Está lá no querido capítulo 6. E é fácil resolver o problema desse cavalo, porque raciocine comigo, se a economia vai estar equilibrada, então tem mais dinheiro, tem mais poder econômico, tem mais viabilidade econômica, né? Se as guerras estarão controladas por causa do Tratado de Paz, então o número de mortes acaba diminuindo. Agora, esse cavalo, ele resolve momentaneamente, porque aqui começa também a ira do cordeiro. E as trombetas também serão tocadas e muita gente morre nesta época. Muita gente morre nessa época, como nós vimos nos estudos passados. Mas o anticristo, ele consegue dominar de uma forma extraordinária. Extraordinária. E, obviamente, aqueles que não aceitarem o sistema de domínio do anticristo terão que passar pelo que está no 5º selo, ou seja, aquela multidão incontável e incomensurável de gente que morreu durante a grande tribulação, porque deram ouvidos à voz dos 144 mil que testemunharão e das 2 testemunhas. E aí acreditam no evangelho que será pregado durante a grande tribulação, e crendo no tal evangelho que será pregado na grande tribulação, eles findam por, infelizmente, perder suas cabeças, serem decapitados, e aí eles entram nesse último momento de salvação como os mártires vindos da grande tribulação. Tá? Mas isso não deixa de ser um sucesso para o anticristo. Por que não deixa de ser um sucesso para o anticristo? Porque o anticristo mata todos aqueles que acreditam tanto nos 144 mil como nas 2 testemunhas. Então não deixa de ser mais um fator de sucesso. E o anticristo colecionando sucesso após sucesso, sucesso após sucesso, meu amigo, obviamente, ele chegará num posto altíssimo, que é o comando de todo o mundo à época. E, obviamente, por fim, com o 6º selo, você vê que você tem uma população dominada realmente pelo anticristo. Porque quando o 6º selo é aberto, olha que interessante, você tem desastres naturais ocorrendo como nunca se viu. Lá no capítulo 6, no final, quando fala da abertura do 6º selo, eu acho interessante isso, porque simplesmente a descrição é tremenda. O céu sendo enrolado, e as montanhas caindo, fenômenos climáticos jamais vistos. Mas o que eu acho interessante é que todo mundo na Terra, desde os maiores até os menores, reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, e até os menores, escravos, homens livres,
simplesmente se escondem na caverna, ao invés de se converter, eles se escondem na caverna e eles dizem, caia sobre nós os rochedos, caia sobre nós sobre o rochedo, porque nós estamos desesperados com a ira do Cordeiro. Interessante, né? E você vai ter aqueles que se converterão durante a grande tribulação como mártires, mas você vai ter grande parte da população sem simplesmente dizer cremos em Cristo e queremos lavar os nossos vestidos no sangue de Cristo. Eles preferem dizer caiam sobre nós os rochedos, porque nós estamos desesperados com a ira do Cordeiro. Interessante isso, né? E isso me assusta grandemente, porque o poder do anticristo é tão grande, tão grande, tão grande, que esses homens aqui preferem a morte a simplesmente aceitar o Cordeiro e o testemunho que está sendo dado ao Cordeiro e do Cordeiro. E o que eu acho interessante, irmãos, é que isso só vem para deixar claro como o anticristo será absolutamente vitorioso. E isso é importante, porque quando ele chega ao máximo do poder, que ele se sente praticamente Deus na terra, aí ele vai quebrar o acordo de paz e ele vai violar o templo em Jerusalém. Agora, olhe para cá por gentileza e veja que quando você espera que se toque a sétima trombeta, existe o que dá para ver aqui. Após, obviamente, o capítulo 6, existe este querido parênteses aqui no capítulo 7. E quando você pega o capítulo 7, você vê de forma muito clara os 144 mil que são selados e que fazem um trabalho extraordinário, maravilhoso. Tanto é que o trabalho deles é tão forte até metade da grande tribulação, que na metade da grande tribulação o número de mártires se completa no céu. E aí sim, aí o capítulo 8 vem, e o capítulo 8 vem com o toque da o quê? Sétima, a abertura do sétimo selo, me perdoe. E quando o sétimo selo se abre, a gente nem imaginava, mas estão sendo chamados para tocar 7 anjos, 7 trombetas. Então, 7 anjos são convidados para tocar 7 trombetas. E acho que ninguém se esqueceu, né? Você tem uma sequência de 4 trombetas, um parênteses para que um anjo grite no céu, ai, ai, ai de todos vocês, e depois as 3 próximas trombetas. E se a coisa foi feita na abertura dos selos, e se a ira do Cordeiro já tinha começado, e ninguém tinha dúvida de que a ira do Cordeiro estava em tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tanto é que no 6º selo os homens pediam para morrer diante da ira do Cordeiro. Pediam para morrer. Olha que interessante, as trombetas serão fenômenos, meu Deus do céu, extremamente piores. Se lembra da primeira trombeta? Ela simplesmente designa um momento lindo e maravilhoso, porque quando o anjo toca a primeira trombeta, houve saraiva com fogo e tudo misturado com sangue, e simplesmente é jogado tudo isso na terra e vai embora a terça parte da terra, das árvores e de toda a relva verde. Vem o segundo anjo e o que era ruim pode piorar, porque quando o segundo anjo toca a trombeta, meu Deus do céu, uma grande montanha ardendo em chamas, como eu disse, um grande meteoro, é atirado no mar.
E aí a terça parte do mar se torna em sangue, morre toda a terça parte da vida, flora e fauna marina, e simplesmente é destruído um terço das embarcações do mundo. Aí vem o terceiro anjo, e quando ele toca a trombeta, aí o que já estava ruim fica pior ainda, porque vai embora agora a terça parte dos rios, das fontes de água potável. E, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E lá vem o quarto anjo tocar a trombeta, e quando o quarto anjo toca a trombeta, são os astros que são feridos na sua terceira parte, o sol, a lua, as estrelas, e aí você pode imaginar a terrível catástrofe que isso gerará dentro da Terra. E aí, simplesmente vem um parênteses no final do capítulo 8, e um anjo aparece no céu, algumas Bíblias dizem águia, dizendo só assim, ó, ai, ai, ai de vocês que estão na terra, que vocês não têm nem noção das outras 3 trombetas. E se já estava ruim, meu Pai eterno. No capítulo 9, você tem a quinta e a sexta trombetas. A quinta trombeta é quando simplesmente se abre o poço do abismo, saem do poço do abismo demônios que estavam presos desde a queda do diabo. Lá estavam presos, segundo Judas, e eles saem para atormentar os homens durante 5 meses, e os homens pedem a morte, vão atrás da morte e não encontram a morte. Gente boa, né? Só que o pior ainda vem. Que pior é esse? A sexta trombeta, irmãos, aonde 4 anjos vorazes são soltos. Eles estavam presos ao lado do rio Eufrates, e eles são soltos, e eles têm condições de levantar uma guerra de proporção mundial no mundo nessa época, e um exército de 200 milhões de homens influenciados por esses 4 anjos malignos simplesmente mata 1/3 da população. E olha que você tem tudo isso no querido capítulo 9. Aí o capítulo 10 nós pensávamos que já viria o toque da trombeta. Leia do engano, o capítulo 10 ele é um parênteses muito interessante, porque a gente esperava o 7º anjo tocando, mas e a gente sabe que quando o 7º anjo tocar, vem as 7 taças da ira, mas o capítulo 10, ele é um parênteses muito interessante, junto com o capítulo 11, que metade dele é um parênteses também interessante, e a 7ª trombeta é tocada a partir do capítulo 11. E aí você tem no capítulo 10 exatamente isso aqui, ó. Aquele momento fantástico em que aparece um grande anjo, metade do pé dele está no mar, metade na terra, e ele tem grande autoridade vinda da parte de Deus, e ele aparece a João e ele entrega a João um livro menor, manda João comer, porque João ainda ia ter que profetizar muita coisa. E nós estudamos isso, e aí finalmente vem o capítulo 11, aonde você tem o final da primeira grande parte da tribulação, que são as duas o quê? Testemunhas. São as 2 testemunhas. E aí, fatos fantásticos quanto essas 2 testemunhas são descritos, até o momento em que elas, depois de trazerem um estrago muito grande, elas morrem. O anticristo as consegue matar, mas Deus as ressuscita e elas sobem ao céu,
e o povo fica extremamente assustado, e para variar em Jerusalém, você tem simplesmente um grande terremoto matando 7.000 pessoas. E o capítulo 11, como lhe falamos, termina com a Arca da Aliança sendo vista no céu e aberta, porque a partir de agora vem a segunda parte da Grande Tribulação, onde você tem os eventos centralizados em Israel. E mesmo havendo agora o derramar das 7 taças da ira de Deus, Deus terá misericórdia do seu povo. Então, olha que interessante. A visão agora do Apocalipse se centra em Israel. E quando você abre o capítulo 12, você vê algo muito interessante. Acompanhe comigo. Você vê, então, a segunda parte da grande tribulação. Você vê o segundo momento da grande tribulação. E os fatos principais são esses aqui. Primeiro, o anticristo agora vai ter que enfrentar com o mundo inteiro as 7 taças da ira de Deus. Agora é ira incomensurável. Segundo lugar, o anticristo começa a atacar agora a quem? Ele começa a atacar agora a Israel. Quebra o pacto de paz, ataca Israel, vem para cima de Israel, profana o templo de Israel, ali em Jerusalém, e aí ocorre o Armagedon, onde ele vai para destruir Israel, e Jesus desce e protege o seu povo, porque lá em Apocalipse capítulo 11, viu-se a Arca da Aliança, como se Cristo dissesse: estou protegendo o meu povo. Então o centro agora é Israel. E esse é o motivo pelo qual em Apocalipse 12 você começa lendo assim. Vamos juntos? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. O que é interessante é que quando ela dá à luz, lá no versículo 5 diz que nasceu, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí a gente fica assim meio perdido. Mas pastor, peraí, que história é essa de mulher? Dessa mulher que simplesmente, veja, ela se veste com o sol, ela tem os pés sobre a lua, e na cabeça dela um diadema com 12 estrelas. E ela dá à luz a um filho que vai reger o mundo inteiro. Ué, mas em Apocalipse 11 não termina abrindo a Arca da Aliança dizendo que Deus teria misericórdia de Israel? Que essa mulher e pelo amor de Deus, que essa mulher está fazendo aqui? Porque agora os olhos têm que estar voltados para Israel. Pois é, meu irmão, interessante, né? É uma mulher grávida que estava muito perto de dar à luz. Ela tinha os pés sobre a lua e vestida com o resplendor do sol e um diadema com 12 estrelas. E se diz ainda mais, eu sei que você leu o capítulo 12, se diz de um segundo personagem aqui, um tal dragão, que olha que loucura, tem 7 cabeças, tá vendo aí? E simplesmente 10 chifres e 7 diademas. O bichinho é feio, né? Deus o livre e guarde, que bichinho feio. E o capítulo 12 diz que
ele fica diante dessa mulher, aguardando exatamente o que? Aguardando o filho que ela ia gerar. E quando ela gera o filho, que ele vem para acabar, engolir, triturar esse filho, simplesmente a Bíblia diz que esse filho é arrebatado aos céus. E olha que estranho, você leu. Simplesmente ao ser arrebatado, ele vai para o seu trono no céu. E olha que fantástico, é dado a essa mulher asas para ela fugir para o deserto. E chegando no deserto, ali ela é protegida por 1260 dias, o que dá exatamente quase 3 anos e meio. E, para complicar ainda mais, se diz que nessa história inteira entra o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Olha, pastor, estava indo até bem, mas agora ficou tudo confuso. Meu Deus do céu, o que é essa mulher? O que é esse filho? E esse filho nasce e mal nasce já vai para o céu. E essa mulher cria asas e voa para o deserto e é protegida por 1260 dias. E o dragão ainda leva uma surra do arcanjo Miguel. Meu Deus do céu, pastor. Vamos à explicação. Sim, vamos. Aqui está um dos capítulos mais lindos do Apocalipse e que amanhã teremos a alegria de juntos entendê-lo completamente. Mas você não pode se esquecer que ele é consequência do capítulo 11. E no capítulo 11 estamos nos preparando para derramar as 7 taças da ira de Deus. Mas, compreenda, ainda existe Israel na terra, a igreja já está no céu, os mártires tudinho já estão no céu, mas ainda existe Israel na terra, e por causa da Arca da Aliança vista no final do capítulo 11, haverá uma grande misericórdia de Deus para com o povo de Israel. E tudo isso está representado no capítulo 12. Então eu te convido a passar um dia lendo o capítulo 12, pensar em todas essas figuras que você acabou de ver. E amanhã juntos entenderemos completamente este capítulo. Um grande abraço. Deus te abençoe. O Senhor te proteja. O Senhor te dê um dia feliz na presença dEle. E a paz do Senhor. E até amanhã.